Sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. Agora a aula é de língua portuguesa para o ciclo 2 com a professora Michele Reis. Pois é, Carol, que história é essa, Carol? É o tema da aula de hoje, não é? Certeza, ela está ligada no assunto. Com certeza. Alunos, se preparem, a aula está muito boa. Aproveitem. Pois é, que história é essa, hein? É o tema da nossa aula de hoje. Mas, Pro, o que é que você quer dizer com que história é essa? Poxa, a gente sempre ouve histórias. Mas eu quero começar falando da partida de futebol. Por acaso você já ouviu uma partida de futebol? Ou já assistiu pela TV? Toda partida de futebol tem uma pessoa muito importante, que é o narrador. Sem o narrador, você não consegue compreender o que está passando ali no jogo, porque o jogo é muito dinâmico. Então, o narrador ajuda você na compreensão de todos os acontecimentos do jogo. Nas histórias também são assim. Existe uma pessoa muito importante para a compreensão do conto, que é o narrador. Então, na nossa aula de hoje, que história é essa? Vamos entender as marcas linguísticas das histórias e o papel do narrador na compreensão dos contos, tá bom? Já arrumou aí seu material, seu caderno, seu lápis? Hoje tem algumas coisas para anotar. Então, se liga aí na nossa aula de língua portuguesa, tá bom? E eu já começo trazendo a foto central da nossa história de hoje. Você já conhece essa história? Já foi contada na sua escola, ou seu pai, sua mãe, ou você já assistiu algum vídeo na internet sobre essa história? Olha, se você já assistiu, não dá spoiler não. Não conta para ninguém o final, porque perde a graça, né? Então, esse é o meu papel nesse momento. Hoje eu vou ser a narradora dessa história, tá? E vocês que estão aí me ouvindo, nós chamamos de interlocutores. Olha que nome diferente. Coloca aí na sua caixinha de eu não sabia. Aquele que ouve a história é chamado de interlocutor, tá bom? Então, o nome dessa história é Os Músicos de Bremen. E essa história é uma história muito antiga, lá feita pelos irmãos Grimm. E essa figura com os 4 animais, né, um em cima do outro, é um pouco intrigante. Poxa, o que é que um cachorro está fazendo em cima de um burro, e um gato em cima de um cachorro, e um galo em cima de um gato? Afinal de contas, eles não são meio que inimigos, né? Por que eles estão todos juntos olhando numa janela? Pois é, gente. A nossa história começa na busca desses animais por uma vida melhor. Afinal de contas, eram animais muito explorados onde eles viviam. Mas quer saber? Eu não vou contar essa história agora, não. Agora, a gente vai ver um trecho dessa história, porque eu quero primeiro testar os seus conhecimentos, tá? Olha aí. Um trechinho da nossa história. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Já a caminho, encontrou um cão de caça esmorecido que estava deitado no chão. Então perguntou: cão, por que você está tão triste? Após um longo suspiro, o cão respondeu: envelheci e não consigo caçar como antes. Por essa razão, meu dono resolveu me sacrificar. O burrinho contou-lhe sobre os seus planos musicais, convidando-o a participar. O cão ficou animadíssimo e seguiu com o seu novo amigo. Então, já deu um spoilerzinho, né? Já viu aí que, na verdade, o cão e o burrinho seguiram como amigos. Mas eu vou aproveitar esse trecho da nossa história para
ponderar sobre vocabulário. Será que seu vocabulário é bom? Nesse pedacinho de texto, tiveram algumas palavras que podem ser desconhecidas de você. Observe aí. Nós temos o que é Bremen? Apareceu Bremen no nosso texto. Pleitear? Será que você já viu essa palavra em algum lugar? Esmorecido? Teve um momento do conto que eu falei isso. E quem conta essa história? Afinal de contas, quem é que faz esse trabalho de contar a história? E aí, como é que a gente pode responder essas perguntas? Vamos partir para as questões? Primeira questão. O que é Bremen? Poxa, essa daí eu acho que é a mais fácil de todas, tá? Só pela leitura do texto rapidinho você pode descobrir a resposta. As opções são: letra A, Bremen é um instrumento musical. Letra B, é uma cidade. Letra C, a banda de música, afinal eles iam atrás da música, né? E letra D, é o nome do patrão. E aí? Não vou nem demorar, né? Porque, com certeza, vocês sabem que Bremen é a cidade. Porque logo no comecinho do texto a gente chega aqui, ó, e encontra a palavra Bremen. Então, dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen. Então, gente, Bremen é uma cidade, tá bom? Essa foi muito fácil, só foi para aquecer. Vamos agora para as mais difíceis. Pleitear significa... Você conhece essa palavra? Já viu em algum lugar? O que a gente sabe também pode ajudar a resolver a questão. Mas, se você não sabe o que é pleitear, se você nunca ouviu essa palavra em lugar nenhum, talvez você, lendo o texto, pode ter alguma pista aí que te ajude a solucionar o problema. Vamos lá para o texto? Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Bem, pleitear. Eu vou te dar uma estratégia. A gente substitui as palavras das opções para ver se alguma se encaixa e mantém o sentido da frase, tá bom? Então, vamos tentar com organizar. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi à cidade de Bremen organizar uma vaga de cantor. Faz sentido? Eu não gostei muito, não. Vamos adiante. Vamos usar agora procurar. O burrinho foi à cidade de Bremen procurar uma vaga de cantor. Essa eu acho que já ficou mais adequado, né? Manteve o sentido da frase. Mas eu não vou marcar logo ela, porque eu não sou agoniada, eu não sou ansiosa. Eu tenho que olhar as outras questões. Vai que eu acho uma que entra mais de acordo com o contexto. Então, guarda ela aí na sua caixinha, deixa ela quietinha. Vamos usar a letra C, jogar. Será que pleitear significa jogar? Então, eu venho para o texto. O burrinho foi à cidade de Bremen jogar uma vaga de cantor? E essa eu achei que foi a pior de todas. Jogar não rola. Então, essa daqui a gente dispensa, tá? E olha a letra D, disputar. Vamos lá. O burrinho foi à cidade de Bremen disputar uma vaga de cantor. Olha aí, eu acho que disputar também entra no sentido da frase. Então, ficamos com duas opções: procurar e disputar. Afinal de contas, qual é a que se encaixa melhor no significado da palavra pleitear? Bem, se você está com muita dúvida, não tem outro recurso. Você tem que perguntar. Perguntar à internet, a um dicionário ou a alguém que você acredite que saiba a resposta. Eu cacei na internet e peguei aqui,
o significado. Pleitear. Pleitear significa demandar um juízo, litigar, no sentido de brigar. Mostrar-se a favor ou defender, disputar, contestar, esforçar-se em obter ou competir e rivalizar. Desses 5 aqui, tem algum que estava lá nas nossas opções? Acho que sim, né? Então, o número 3 fala aqui disputar. Uma das nossas opções foi disputar. Então, voltando para a nossa questão, pleitear significa o quê? Pleitear significa disputar. Então, quando eu substituo aqui, no lugar de pleitear, pela palavra disputar, consigo manter perfeitamente o sentido da frase. Então, pleitear também pode significar disputar. Parabéns, quem acertou. Essa é a resposta correta. Pensa que acabou, é? Não acabou não, viu? Testa mais aí seus conhecimentos, tá? Conhecimento de vocabulário. Vamos lá agora. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi para a cidade de Bremen. Quem é que disse isso, hein? Ai, sei lá, foi a Pro Michele. Não. A pergunta é, quem disse isso no texto? Qual foi o personagem que disse? O que elemento do texto traz essa fala? Não tem outra maneira. Tem coisas que a gente precisa ir no texto. Lembra que eu falei para você que interpretar o texto é um exercício de paciência? Não tem jeito. Então, vamos voltar para o texto. Dispensado pelo patrão, o burrinho foi para a cidade de Bremen pleitear uma vaga de cantor em uma banda de música. Pronto, estamos aqui. Essa fala é do burro, do cachorro, do narrador ou do patrão? Muito intrigante, né? Será que você já consegue perceber qual é a resposta? Bem, se tem alguma palavra aqui que você não conhece, eu acho que não. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a palavra narrador, tá? Que é a nossa resposta. Narrador é aquele que narra, que conta ou relata, certo? Na literatura, que é o nosso caso aqui que estamos estudando, é a entidade, ou seja, a pessoa que conta a história ou enuncia o discurso. Então, observe no texto como o narrador é importante, assim como na partida de futebol. Não tem graça quando o narrador não grita gol. Também interfere muito na compreensão do texto quando não se existe um narrador. Ou seja, eu acredito que não existe conto mesmo sem a figura de um narrador. É ele que vai explicar para você toda a história. Tintim por tintim, detalhe por detalhe, tá bom? Então, toda essa marquinha que eu coloquei aqui em amarelo são as falas do narrador. E o narrador é uma das figuras que existem nos contos. Além dos personagens, também existe o narrador, que é figura muito importante para a história, tá certo? Então, vamos seguir adiante? Próxima pergunta. Essa daqui é um pouco difícil. E essa daqui eu não vou querer dar dica. Então, quebra a cabeça aí, pensa de todas as formas para ver se você consegue achar a resposta sozinho, tá? Um cão de caça esmorecido. Qual das frases abaixo tem o mesmo sentido que essa, né, que eu acabei de ler? Um cão de caça valente, afinal. Um cão de caça doente? Um cão de caça desanimado? Ou um cão de caça perdido? Bem, como é que a gente sabe? Se você já sabe, a chave da questão é você descobrir o que essa palavra significa. Esmorecido. Bem, a gente pode usar aquela primeira estratégia que eu dei. A gente volta no texto e olha
Onde está esmorecido? Qual é o local? Aqui. Então, a gente lê e vê o contexto para ver o que é que se encaixa. Já a caminho, encontrou um cão de caça esmorecido que estava deitado no chão. Essa aqui é uma dica importante. Mas antes de eu seguir adiante das nossas dicas, anota aí qual é a letra que você acha que está a resposta. A, B ou C. Já anotou? Bem. Então, vou continuar com a dica. Essa palavra aqui, essa frase, deitado no chão, é uma dica valiosa para você selecionar as suas alternativas. E aí, já pensou? Eu não me aguento, eu vou ter que dar uma dica. Vamos olhar de novo no dicionário o que é que significa esmorecido. Esmorecido quer dizer aquele que esmoreceu, que perdeu o ânimo. Tipo assim, ficou desanimado. Que enfraqueceu ou se atenuou. Então, observe como faz sentido aquele que perdeu o ânimo, ou seja, ficou desanimado. Ele ficou tão desanimado que ele fez o quê? Deitou no chão. Viu que eu falei a você que a frase, a parte deitado no chão era uma peça importante para a gente descobrir a resposta? Então, vamos lá. Nas nossas questões, na nossa questão, nas alternativas, qual das letras é a que fala que ele perdeu o ânimo? A letra C, né? Que é justamente aquela que diz que o cão estava desanimado. Um cão de caça desanimado é a mesma coisa de um cão de caça esmorecido. Certinho? Pronto, então eu acho que para vocabulário a leitura influencia bastante, tá? Mas se a gente não tem do nosso lado um dicionário ou a internet, principalmente nos momentos de prova que a gente precisa trabalhar a interpretação de texto, a gente pode recorrer a essas estratégias para poder entender o significado das palavras. Não tinha como que ser um cão de caça valente. Por quê? Porque valente, se ele tivesse valente, ele não ia deitar no chão como quem tivesse com sono. Ele poderia, sim, ser um cão de caça doente, mas valente não. E, por fim, um cão de caça perdido. Aqui em nenhum momento falou que ele estava se sentindo perdido. Então, a única opção mesmo é um cão de caça desanimado, né? Bem, então, amo fazer essas 3 perguntas. E nunca mais a gente fez essas 3 perguntinhas, que são as perguntinhas necessárias para a compreensão do texto, que é: para que serve esse texto, de qual assunto ele fala e como ele fala. Olha, os Músicos de Bremen contam a história de 4 animais. Começando com um burrinho que sofria exploração pelo seu patrão. Ele levava cargas pesadíssimas e era a todo momento chicoteado e insultado pelo seu patrão. Até que chegou o dia que ele, cansado de viver essa vida, resolveu deixar o sítio dele e ir para a cidade, porque lá na cidade ele poderia realizar o sonho dele de ser cantor. E no caminho ele foi encontrando os outros personagens. Bem, ele encontrou primeiro o cachorro, que também tinha passado por situações difíceis, como a gente viu naquele trecho que eu usei para trabalhar vocabulário com vocês, né? O cachorro, ele era explorado também pelo seu dono, só que como ele já estava tão velho, não conseguia mais caçar, o dono dele resolveu sacrificá-lo. E para não morrer, ele resolveu também deixar o local onde ele vivia.
Mas, desanimado no caminho, ele teve a oportunidade de encontrar com um burro que o animou a contar para ele o plano de ir para a cidade de Bremen para montar uma banda musical. Agora imagina, um burro e um cachorro músicos. Imagina aí qual é o tipo de letra das canções que eles iam fazer. Bem, ainda no meio do caminho, eles encontram o gato. Só que eu não vou contar a história toda para vocês. O mais legal é você ir para a internet, pesquisar o livro. Tem esse livro gratuito na internet. Você pode baixar o livro, você pode ler o livro e, melhor do que isso, contar para a sua família a história dos músicos de Bremen. Mas com esse pedacinho que eu contei, o meu objetivo era só atiçar em você a curiosidade de descobrir qual é o final dessa história, tá bom? E também trazer um pouquinho dos elementos da história para que você conheça e possa responder para mim as minhas 3 perguntinhas favoritas. Para que serve esse texto? Ora, esse texto está num livro de história infantil. E quando você pega um livro de história infantil, qual é o seu objetivo em fazer isso? Você quer aprender alguma coisa, uma receita, sei lá, como fazer alguma coisa? Você quer se divertir, se entreter, viajar no mundo da imaginação? Você quer ficar tendo conhecimento das coisas que passam no mundo? Qual é a função de uma história dessa, de uma historinha, de um conto? E aí? A gente já respondeu essas perguntas antes, em outros textos. Claro, as historinhas servem para nos entreter. Então, o objetivo desse texto é para a diversão. Nossa, você vai ficar lá horas e horas olhando as histórias e se deleitando nelas, imaginando como aconteceram as coisas. A segunda pergunta, de qual assunto ele fala? De qual assunto? Foi justamente do assunto dos animais que saíram de suas casas em busca de uma vida melhor na cidade e que tinham como objetivo montar uma banda musical. Olha, eu imagino o galo cantando a música da banda. Depois você pode gravar um vídeo, uma mensagem de áudio, mandar para sua família depois de contar para a música, compondo uma música na voz do galo. Eu fiz isso na minha casa e foi super divertido, a gente deu muita risada. Como será que o burro canta, o cachorro canta, o gatinho vai cantar e o galo? É muito legal a gente imitar as letras das músicas fazendo o ruído dos bichos. Foi cômico, a gente rolou no chão, chorou de tanto rir. Recomendo você fazer isso em casa. E por fim, como é que o livro traz? Como é que o livro trata do assunto? Aí é bem fácil, é contando a história. Ou seja, vai ter todos os elementos, o narrador, os personagens, e ele narra toda a história. O começo, o meio e o fim, tá bom? Então, para tratar sobre isso de maneira mais profunda, eu trago para vocês aqui mais um tipo de texto, que é o conto. Nós temos acesso desde pequenos, né, a esse tipo de texto e a gente nunca parou para reparar quais são os elementos desse texto, desse tipo de texto. E o conto é o tipo de texto que vai narrar uma história. Pode ser real e pode ser inventada. A maioria dos textos são histórias inventadas, são aqueles que a gente tem mais contato. Possui personagens. Todo conto vai possuir personagem principal, personagens secundários, vai ter muitas vezes o vilão, o mocinho, a mocinha. Então, são elementos do conto, tá?
possui um narrador, que a gente já viu lá no começo da aula, que o narrador é aquele que vai contar a história e que, se a gente parar para marcar mesmo lá no texto, a maioria das falas de um conto são do narrador, certo? E todo conto vai ter um local onde vai acontecer a história, num tempo determinado que aconteceu essa história, um enredo. O que é enredo? É o que acontece, a sequência das coisas que acontecem na história. E vai ter um problema. E, por fim, a conclusão, que é o resultado desse problema, a resolução desse problema. E, gente, eu nem te conto. Por falar em problema, eu me lembrei do problema que esses 4 animais enfrentam durante a história. Caminhando na história, eles chegam até uma casa e nessa casa eles resolvem repousar. A casa estava vazia, abandonada, mas de repente, eles começam a perceber ruídos estranhos, eles começam a ficar amedrontados. Meu Deus, que hora terrível eles passam. Eu não gosto nem de lembrar, mas eu não vou contar não. Deixo para vocês, ó. Descubra o final. A nossa aula está terminando. Um beijo para você, até nosso próximo encontro.